Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso oitavo curso de cannabis. Hoje a gente vai falar um pouquinho do uso da cannabis na veterinária, com duas feras nesse assunto, que são a Aline Goulart e a Aline Mendes. Espero que vocês gostem. Nos vemos a semana que vem, então. Olá a todos e todas, meu nome é Aline e a minha xará Aline. Nós duas hoje vamos falar sobre a cannabis medicinal na medicina veterinária. Vou passar a palavra para ela. Olá, pessoal. Muito contente em estar aqui com vocês, com a minha xará também. Hoje vocês vão ter uma overdose de Alines. E vamos falar aí da medicina canabinoide na medicina veterinária. Eu vou iniciar a doutora Aline Mendes do meio para o final e depois a gente vai falar aí de alguns casos clínicos que nada melhor do que a gente mostrar na prática, né? Como que funciona essa medicina tão maravilhosa. Bom, primeiramente, né, vamos agradecer aqui a galera toda. Eu acho que de antemão tenho que agradecer muito a Gabi. Gabi, obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, né, até aqui também. A gente tem umas parcerias aí muito bacanas. Estou muito feliz. Agradecer ao nosso saudoso Padre Ticão, que foi quem me trouxe, inclusive, até aqui, né? Eu e a Aline, a gente tem uma história parecida, inclusive. Eu sempre brinco e digo que a igreja mudou a minha vida, né? Porque eu acabei conhecendo a medicina canabinoide aí dentro da igreja do Padre Ticão por um convite de uma amiga, de uma colega veterinária, num grupo de WhatsApp, ela mandou esse convite e ia ter uma palestra de cannabis medicinal na veterinária dentro da igreja do Padre Ticão, que é do lado da minha casa. Eu achei aquilo tudo muito louco, eu falei, não, gente, preciso ver aquilo de perto, preciso ver, né, o que é isso, e foi aí que tudo aconteceu, foi uma mágica, né, é onde a mágica aconteceu, e eu acabei conhecendo essa medicina maravilhosa, conheci pessoas maravilhosas aí, e hoje eu estou aqui com vocês, muito feliz e muito agradecida de estar aqui compartilhando essa medicina maravilhosa aí na medicina veterinária. E vamos que vamos. Bom, aqui tem meu currículo, vou falar rapidinho dele também. A gente fiz um mini currículo aqui para falar um pouco de mim, né? Eu sou médica veterinária desde 2004, me formei na Unifeob, sou pós-graduada em diagnóstico por imagens, sou mestre em Reiki, eu trabalho com consultas humanizadas, né, para pets e para os donos, uma medicina mais de observação, uma medicina mais integrativa, mais perto do dono, mais perto do pet, né? Minhas consultas, elas demoram horas. Bom, a minha parte canabinoide do currículo iniciou aí por conta do curso da Unifesp, né, que foi em 2020 que eu comecei, foi o primeiro curso de medicina canabinoide que eu fiz, foi o da Unifesp, depois fiz curso de prescritores, e aí fui me envolvendo com esse mundo da cannabis, acabei entrando aí na Abican, e a partir desse envolvimento com a Abican, eu conheci a minha sócia, que é a Vanessa Seabra, que é minha parceira, minha colega, e através dela a gente trouxe hoje a minha empresa, né, a nossa empresa, que é a Rede Cannabis Medicinal Veterinária Brasil, que é uma empresa colombiana, é uma plataforma de educação, de meio de comunicação, de artigos científicos, de pesquisa, desenvolvimento, né? E nós trouxemos isso para cá o ano passado, então gratidão eterna aí, Padre Chicão, e esse curso da Unifesp maravilhoso,
maravilhoso, que foi onde tudo começou. E a partir daí eu comecei a estudar, comecei a me envolver bastante, né? Inclusive com o pessoal da Colômbia, né? Tem muitos cursos lá que a gente faz, e acabei sendo chamada aí para fazer alguns cursos, sou professora de alguns cursos aí, como bioéticos, o IBRA, a Vatican, Internacional e a do Brasil, a Anclivepa e aqui agora a Unifesp. E atualmente estou como mestranda na UFSC, né, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que é onde está o nosso colega parceiraço, pioneiro aí da medicina canabinoide aqui no Brasil, que é o professor Eric Amazonas, e estou lá como mestranda no programa de pós-graduação de medicina veterinária convencional e integrativa, que é o meu projeto é uma pesquisa em desenvolvimento aí de cannabis medicinal na veterinária também. E vamos falar do que a gente quer ouvir, né? Que é cannabis na veterinária. Então, maconha ou cannabis? Antes de eu entrar nesse tema, eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, eu acho que é uma dúvida também de muita gente, é se o veterinário ele pode ou não prescrever, ele pode ser um veterinário canabista? Na teoria, vamos dizer que não, porque a gente não tem uma regulamentação, a gente não tem uma legislação aí que nos beneficie, né, que diga sim, vocês podem prescrever. Porém, também não temos uma que negue, que proíbam, né, que a gente não possa fazer isso. Mas a gente tem o estatuto, né, o nosso Estatuto de Medicina Veterinária. Quando a gente se forma, a gente tem que cumprir ali uma promessa, né, do que a gente vai fazer na vida para frente, e dentro desse estatuto tem alguns termos, algumas regrinhas ali, e uma bem importante que eu sempre gosto de lembrar é essa, que faz a diferença entre a gente poder prescrever ou não, que é justamente a gente ter que usar de todos os artifícios e benefícios que a gente tem, né, na medicina, para poder salvar a vidinha desse paciente, a vidinha daquele animalzinho que a gente está tratando. Claro que sempre com muita consciência, com muito estudo, né? E uma coisa que eu sempre falo também é que se você vai procurar um veterinário para poder prescrever a cannabis para o seu paciente, procura um veterinário que seja canabista, um veterinário que já estudou, porque a medicina ela não é tão simples, não é de qualquer jeito que faz, né? Então a gente precisa ter estudo, a gente precisa ter conhecimento para poder simplesmente entrar e usar essa medicina aí para os nossos pacientes. Então o médico veterinário ele pode sim, né? Como dizia o Padre Ticão, primeiro vem a demanda, né? Então o que a gente está fazendo é a demanda, assim como eu faço, a doutora Aline Mendes faz, né? A gente está criando essa demanda para poder chegar essa regulamentação. Então, a gente está pressionando, estamos pressionando, já tem alguns grupos de trabalho aí nos conselhos, né, regionais, já pressionando ali o Ministério da Agricultura para eles se manifestarem, né, para a gente poder conseguir trabalhar tranquilo, né? Então, sim, o veterinário ele pode, mas sempre procure um veterinário capacitado para poder fazer esse tipo de terapia com o seu animal, tá? Então, vamos entrar aqui no maconha ou cannabis. Quando a gente fala maconha, cannabis, ganja, marihuana, tem diversos nomes que vocês vão ouvir, mas é sempre bom lembrar que cannabis e maconha é sempre a mesma planta, só vai mudar ali o tipo dela, né? Assim como a gente tem a banana nanica, a gente tem a banana prata, a gente tem a banana ouro, a gente tem esses tipos de cannabis, tá? E a forma de falar. Então, hoje, quando a gente fala maconha, isso remete a gente, né, à droga, ao traficante, à polícia, à proibição, que realmente é aquele nome que marca, né, que dá aquela sensação estranha para a gente, ruim, né, vamos dizer assim. E quando a gente fala maconha também, a gente se refere mais ao uso recreativo, ao uso adulto, né, como falam hoje, e a cannabis em si é a parte mais medicinal da coisa. Quando a gente fala cannabis ou cannabis, tá? Vocês vão ouvir falar também, é que a gente abrasileira tudo, né? Cannabis é uma palavra proparoxítona, então é cannabis,
Porém, a gente fala cannabis e vocês vão entender da mesma forma, cannabis ou cannabis é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala também da cannabis em si, na parte medicinal, a gente está falando de um produto que ele é controlado, ele tem uma forma diferente de ser armazenado, de ser extraído, de ser cultivado, né? Então, um produto mais teoricamente controlado, vamos dizer assim, no seu controle de qualidade. E a maconha, né, querendo ou não, ainda existe essa proibição e as pessoas acabam buscando isso numa boca de tráfico, né? E ela vem de uma forma aí totalmente ilegal, indesejada, vem com... A gente não sabe onde foi plantado, a gente não sabe como isso chegou na mão do traficante até chegar na mão de quem vai usar. Então, é mais um termo que se usa para se diferenciar ali, vamos dizer, o uso dela, tá? Passar. Bom, vou falar um pouquinho de história, rápido, tá? Porque é importante a gente falar de história, porque a gente vai chegar lá atrás, bem lá atrás, né, com o Dr. William Shaughnessy, é um nome difícil, né? Em 1838, foi o primeiro médico aí que começou a fazer os usos, né, na medicina veterinária, nos animais. Então, vocês vejam, já tinha esse uso lá atrás, né? Isso que a gente tem relatado, né? O que a gente não tem relatado, imagina, são diversas outras coisas. Fora que com a proibição, muitas coisas saíram, né, da farmacopeia aí, dos livros de medicina, e a gente perdeu muita coisa por conta dessa proibição. Então, esse médico aí, ele acabou usando aí diversas formas, né, de uso aí nesses animais e descobriu diversas coisas, né? E eles faziam eles assim, faziam algumas formas de uso, né? No caso aqui da medicina veterinária, eles usavam como, né? Faziam infusões feitas cortando flores, né, de cannabis, adicionando água quente, vinho. O vinho porque ele tem álcool, né? Quando a gente fala de extração, se usa muito o álcool para fazer a extração aí, uma das formas, né, de extração da cannabis aí é o álcool mesmo, então por isso o vinho e outros líquidos, deixava isso descansando por alguns dias e fazia seu uso. Tinha uma outra infusão também que faziam-se, né? Que é a infusão de mel com folhas queimadas e usava raiz, urina, diversas coisas estranhas, né? Para tratar aí feridas nas costas de alguns animais e diversas feridas também, né? Então tinha vários usos aí. Vamos falar um pouco aí dos usos nos países, né? Na Índia, olha só, século XII, gente, quanto tempo atrás, né? Então, na Índia, a gente tem bastante lá tem bastante aquela cultura, né, do gado, do boi, da vaca, ser sagrado, então eles têm muito relato nesses animais, então, diarreia em gado, antiomíntico, que é um vermífugo, né, usava para isso também, tratar a claudicação desses animais, claudicação quando o animal ele está mancando, ele está ali com um probleminha nos seus membros, né, posteriores ou anteriores, eles estão mancando, estão claudicando, que a gente fala, provavelmente usava para dor, né, isso no caso, aumentando o fluxo de leite também em vacas, pacificar o rebanho, deixar esse rebanho mais na paz, né, sem estresse, e isso também melhora a qualidade ali, né, do que se deseja naquele rebanho. Administrado também como tônico para o gado, isso é interessante, né? Então, você vê, administrado como tônico, né, para aumentar a libido, e isso automaticamente fazia com que eles cruzassem mais, tinham os seus filhotes e produziam muito mais leite, então aumentava o fluxo de leite por conta desse uso, né? E aumenta também o porte físico, porque são alguns animais que são usados aí para trabalho, né? Bom, na Inglaterra, assim, tem diversos usos em diversos países e não necessariamente só se usavam, né? A gente traz aqui os relatos que a gente tem. Então, provavelmente usava-se lá também, né?
na Índia para asma, convulsão, enfim, mas isso é o que a gente tem em cada país, então a gente trouxe aqui o que realmente a gente achou. Então, na Inglaterra aí, era usado para asma, convulsão, tosse, cistite, tétano. Também era o antídoto para envenenamento por estricnina, que é um veneno bem complicado, né? E eu já peguei, você sabe que eu já peguei na clínica cão envenenado com estricnina, é um negócio horrível de se tratar e de tirar o animal desse quadro. Geralmente a pessoa coloca aquele veneno para o rato e o animal, o cãozinho ou o gatinho, acaba indo lá e acaba comendo aquele veneno ali, acaba se complicando aí por causa disso. Na África do Sul, inflamação intestinal, tosse equina e gripe canina. Na Escócia, analgésico, hipnótico, antiespasmódico, como o ópio também era usado. Opa. Bom, na França, era usado aí no cancro, né, nas orelhas dos cães e purgante em gado. O cancro, ele é um câncer que dá aí nas orelhas, também isso acontece em gato também, né, mas o relato que a gente tem aí era nos cães. Na Itália, cólicas e dores no trato urinário também. Então, assim, a gente tem muitos relatos de muitos anos atrás, né? Então, funciona? Ah, funciona. Tá escrito aí, né? Pode mudar. Bom, e nos Estados Unidos, né, a gente tem um pouco mais de relato, aí no século XIX já era usado para tratar tétano e cistite, promoveu sobrevivência em metade dos casos de tétano, isso é muito legal. Um narcótico poderoso, com prisão de ventre, né, em animais com prisão de ventre, cavalos com pneumonia, alívio de espasmos, irritabilidade nervosa, narcótico para operações equinas, aí no caso fazer cirurgias, né, é como se fosse um sedativo, um anestésico para fazer essas cirurgias nesses animais. Tem bastante relato em animais de grande porte, porque são animais que são usados muito para, na época, né, para trabalho, para guerra também, né, para as brigas ali em si. E mais aqui também falando da claudicação dos cavalos, e volvo e enterite, né? Volvo é torção gástrica. Bom, falando da família da cannabis, e a gente vê esse chopp lindo, maravilhoso do lado, a gente está falando da família Cannabaceae, que é a cannabis, que é a família da cannabis, mas ela é uma prima do lúpulos, né? Que a gente faz aí, que é feito a cerveja. Então, você vê, é apenas, como dizia Bob Marley, né? A erva é uma planta, é uma plantinha que a gente podia ter no quintal. E a gente tem tanta planta no quintal que muitas vezes são muito mais perigosas, né? A gente que trabalha com clínica, às vezes pega aí uma intoxicação por comigo ninguém pode, uma espada de São Jorge ali que o animal acaba mastigando, e você vê, podia ser a cannabis, né? Que não ia dar esses efeitos colaterais tão absurdos que a gente pega aí. Então, a gente está falando aí da família Cannabaceae, que é a família da cannabis sativa. Bom, a taxonomia, a diferenciação aí delas, né? A gente vai falar rapidamente, porque eu também não sou agrônoma, não vou entrar muito em detalhes aí sobre isso, vocês vão ter ou já tiveram aí alguma aula sobre, né? Pode passar, aí. A gente vai falar dos tamanhos aí. A gente tem aí a sativa, a índica, a ruderalis, que são as formas, né, das folhas que a gente encontra, e hoje em dia dificilmente a gente encontra aí só uma sativa, 100% sativa, 100% índica, né, isso é difícil por conta das mudanças, das cruzas que o próprio homem acaba fazendo aí, querendo chegar no seu benefício ali com a planta. Quando você vê uma folha ali fininha, mais compridinha, a gente está falando de uma sativa, que te dá um efeito mais eufórico. Quando você vê as folhas ali mais robustas, a gente está falando da índica, que já dá aquele efeito mais sedativo, mais tranquilão, e a ruderalis, que é a planta que a gente usa mais na parte industrial. Bom, só para diferenciar um pouquinho aqui,
vamos falar das formas, né, do sexo da plantinha. A gente tem aí a fêmea, a gente tem macho e a gente tem as hermafroditas também. Então, falar rapidamente disso, a gente tem a fêmea, tem esses pelinhos, essa primeira imagem de cima, né, esses pelinhos compridinhos, branquinhos, eles são para receber o pólen, para poder fazer, né, a cruz aí e criar as sementes. Aí do lado, ali do lado, a gente tem o macho, que é onde tem esses saquinhos, né, que a gente fala que são as sementes, e também existe aquela fêmea com macho, né, que a gente chama ela de hermafrodita. Então, o que a gente usa, né, quando a gente vai fazer o nosso remédio, que a gente vai fazer o remédio aí para os nossos pacientes, a gente usa o fruto, né? Vocês vão muito ouvir falar que é a flor da cannabis, né? Quando na verdade é um fruto, né? Então, muitas pessoas acabam achando, porque usa folha. Não, a gente não usa folha, a gente acaba usando o fruto mesmo, que é onde tem todos os fitocannabinoides, que é o que a gente precisa. Aí, a gente olhando aquele fruto, ou a flor, como vocês quiserem chamar, que os agrônomos não nos ouçam, né, Aline? Onde a mágica acontece, né? Por que onde a mágica acontece? Porque é na flor, é no fruto que a gente usa para poder fazer o nosso remédio. Então, dentro da flor, na flor em si, se você olhar, tem essa nuvenzinha em cima, parece um talquinho, parece uma nevezinha, uma névoa, né, em cima da flor. E se você for aproximando, você pegar uma lente de aumento, a gente vai chegar ali parece uns cogumelinhos, né? E aí é que ficam os fitocannabinoides, tá? Que é aí onde a gente vai extrair, é aí que a gente vai usar para poder fazer o remédio, né? Então, só para a gente ter uma noção aí, é a mesma planta, né, que a gente faz o remédio do cachorro, o remédio do humano, é a mesma planta. Claro que existem seus detalhes, né, as suas diferenças em relação à concentração, enfim, mas é da mesma forma que é feito, né? A gente usa aí a extração e tira esses tricomas, tá? Guardem os nomes dos tricomas, que são esses cogumelinhos lindos, maravilhosos que vocês estão vendo aí transparentes. Bom, eu gosto muito dessa parte, porque quando a gente fala de usos do cânhamo, cânhamo, mais uma palavra, né, gente? O cânhamo é só mais um tipo da cannabis aí, para vocês entenderem. Só que o cânhamo, ele tem baixíssimos ou quase nada de fitocannabinoides, então ele tem muita fibra. E ele é usado para a indústria, né, para a parte têxtil, para papelaria, para construção, para alimento. Então, olha quanta coisa que a gente consegue fazer com a cannabis. E aí, se a gente pensar na medicina veterinária, a gente pode fazer casinha de cachorro, a gente pode fazer roupinha de cachorro, a gente pode fazer brinquedo de plástico. Imagina um plástico, gente, plástico de cânhamo, super sustentável, biodegradável, né? Super, super. Dá para a gente fazer tudo, de cachorro para gato, cachorro, passarinho, de cânhamo, né? E a gente vai ter um negócio que não tem uma intoxicação. Você vê, a gente tem materiais de construção, vamos lá, pintura, existem as pinturas das gaiolas. Quem trabalha com aves, né, sabe que algumas pinturas, algumas tintas podem intoxicar esses animais. Tinta de impressão, combustível, biocombustível, revestimento, tem diversas coisas. E se a gente for ali para o têxteis, né, fraldas de pano, os tapetinhos higiênicos, né? Imagina, eu já fico viajando, porque a gente já tem uma ideia lá na frente, né? Assim, do que a gente consegue usar aí para fazer tudo isso. Alimento, cuidados com o corpo. Imagina shampoo, gente, shampoo, sabonete, tudo para bicho. Tudo bem, né? Dá para fazer para humano também, mas vamos puxar a sardinha hoje aqui para os bichos. Então, imagina o tanto de coisa hora que isso liberar
além de tudo, a gente ainda vai estar dando emprego, né, para um monte de gente, né, porque além de tudo, tem que plantar. Então, a gente vende lá do cara que está plantando até o cara que está produzindo e vendendo, né? Então, é um ouro verde, é um negócio, assim, do futuro, né? E vamos que vamos. Outra coisa que é de extrema importância e que é maravilhosa também é a semente, que a gente chama de superalimento. Imagina, olha só a concentração das coisas que tem nessa pequenina semente aí, 20% de proteína. Quem é vegano, quem é vegetariano, que precisa de uma proteína vegetal, tem na semente, gente. E com essa semente a gente consegue fazer diversas coisas. A gente já tem semente para alimentação de aves aqui no Brasil, só que a gente não consegue comprar a semente assim inteira, né? Porque senão o cara ia lá plantar. Então, como que ela vem? Ela vem descascada e partida ao meio, né? Mas já tem alguns animais que se beneficiam com isso. Não é qualquer lugar que vocês encontram, tá? Mas isso já existe. Então, você vê 20% de proteína, 6% de carboidrato, 73% de gorduras saudáveis. É a semente que tem um melhor equilíbrio, é 1 para 1 de ômega 3 e ômega 6. Lectina, fibras solúveis para criar saciedade. É incrível. Cálcio, magnésio, manganês, fósforo, potássio, zinco, vitamina A. E a gente ficaria aqui falando de diversas coisas. É uma potente antioxidante, né? Vitamina A e E é antioxidante. Então, você vê, dentro dela é um super alimento. Então, eu fui na Expo Cannabis Uruguai o ano passado, e eles já têm uma ração que chama Neta Pet, que é feita de cânhamo já, né? Então, você vê, imagina a hora que chegar aqui, Aline, a gente vai ficar super contente, né? De diversas coisas aí que dá para a gente usar. Enfim, enquanto isso, a gente fica sonhando. As folhas, a gente consegue usar essa planta inteira, tá? Desde lá da raiz até a tampa dela, né? Até as folhas. Então, nas folhas, além da gente saber que tem tudo isso, fonte de fibra, magnésio, cálcio, fósforo, isso pode estar na alimentação dos ruminantes aí, dos grandes animais, né? Dos pequenos ruminantes também. Enfim, é maravilhosa, né? Pode passar. Aí, deixando um pouquinho de lado essa parte da planta, vamos falar aí dos sistemas, né? E vamos entrar aí na parte da medicina. Então, quando a gente fala de sistema, né? Sistema endocannabinoide, né? Que é uma coisa que é recente, inclusive, da descoberta. Vamos começar falando lá, ó, do circulatório. Quando que ele foi descoberto? 1578. Sistema linfático, 1622. Sistema endócrino, 1905. E o sistema endocannabinoide, que vocês vão ouvir muito essa expressão SEC, né? É sistema endocannabinoide, 1988 e 1991. Aí com o doutor Rafael Michula. Então, imagina, a gente tem uma linha do tempo para a gente falar disso. Canabidiol ou CBD, vocês também vão ouvir falar bastante. THC é o delta-9 tetrahidrocannabinol. CBD e THC é o quê? São os fitocannabinoides, que são só 2, tá? Tem mais de 150 já descobertos. Mas esses 2 são os mais usados, são os mais estudados, inclusive por isso que a gente fala muito de CBD e THC, né? Então, você vê, Dr. Rafael Michon conseguiu isolar esse canabidiol da planta em 1962, o THC em 1963. Aí ele descobriu um receptor, que aí a gente já está falando de dentro do organismo, né? O receptor CB1 e a anandamida, que é a AEA, que vocês vão ouvir muito falar disso, né? Em 1992, e o receptor CB2 também, em 1993. Então, ele descobriu CB1 e CB2 e descobriu ali o receptor e falou, ué, mas por que tem um receptor? Deve ter um ligante, alguém que se liga lá. Ele descobriu a anandamida. E depois ele descobriu o donoil glicerol, esse nome gigantesco. Então, assim, a gente tem uma linha do tempo, assim,
recente, né? Se a gente vai falar de sistema endocannabinoide. Só que, qual que é o problema disso ser recente? O problema é que com a proibição, isso não foi sendo liberado para ser estudado, né? Rafael Michula e Elisaldo Carlini aqui no Brasil também estavam estudando isso, mas não era uma coisa que as pessoas davam muita importância, né? E aí começou-se esse estudo recente, a descoberta recente. Então, nós, né, da área da medicina, da área da saúde, ficamos defasados nos nossos currículos, né, universitários aí, porque nós não tivemos o sistema endocannabinoide. Tem aquele monte de sistema e não tivemos o sistema endocannabinoide. E qual que é, resumindo, né, rapidamente, a função do sistema endocannabinoide? É criar a homeostasia de todos os outros sistemas. Então, é um sistema de regulação bioquímica mais importante que a gente tem. Né? Então, isso é uma obrigação das universidades, né? Então, uma briga nossa, né? A gente está querendo enfiar isso dentro das universidades, onde que a única universidade hoje no Brasil que tem o sistema endocannabinoide na medicina veterinária, na grade curricular, que ainda é uma matéria optativa, é na Universidade Federal de Santa Catarina, que o professor Eric Amazonas dá como optativa, né? E é uma matéria que rapidamente acabam as vagas, isso porque é optativa, hein? Você vê. Então, é uma coisa que, assim, tem que estar na grade curricular e a gente está brigando por isso. Aí, em 98, foi descoberto o quê? O efeito entourage. O que é isso? É o efeito comitiva, gente. É o efeito da união de todos esses compostos da planta se associando com o sistema endocannabinoide, né? Isso é muito louco, isso é muito legal. Bom, a pergunta, né? E aí, os animais? Todos os animais têm sistema endocannabinoide? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, como é um sistema recente, né? O que a gente sabe hoje é sobre os poucos animais, no caso os mamíferos, né? Alguns animais a gente vai falar. Então, o primeiro o animalzinho, né, que a gente sabe que tem, que é a Hydra vulgaris, né? Ela tem o sistema endocannabinoide, é um animal primitivo, né, gente? E o sistema endocannabinoide nesse animal, ele é usado para a fome nela, né? Falando grotescamente, para que ela tenha fome. Então, assim, um animalzinho desse tem o sistema endocannabinoide e os, né? Porque são vários. Nossa. Bom, falando aqui, então, todos esses animais têm o sistema endocannabinoide, tá? Então, foi descoberto nos répteis, nas aves, nos mamíferos, né? E nos humanos, no caso, nós também mamíferos, né? Também temos, e nos insetos. Nos insetos, dizem que não tem, né? Tem um estudo recente que foi feito em abelha, que foi usado um extrato de cannabis, né, com essas abelhas, e entendeu-se que essas abelhas elas têm um sistema endocannabinoide rudimentar, né? Mas isso é muito recente, precisa-se muito mais de estudos ainda para a gente ter certeza de tudo, porque realmente é recente, né, o estudo do sistema. Então, vamos deixar o inseto ali naquela incógnita. Mas como é recente, cenas dos próximos capítulos virão, né? Então, a gente provavelmente daqui 1 ano, 2, a gente vai estar falando de uma forma diferente desses insetos. E tem alguns outros animais aí que a gente pode falar aí, que a gente fala de animais vertebrados, mas os invertebrados também possuem sistema endocannabinoide, aí, como o esguicho do mar, a minhoca, a lagosta rochosa, a anêmona listrada branca, a esponja laranja do mar, e tem alguns outros, tá? Que a gente colocou aqui os principais que a gente acha aí que tem.
E aqui uma célula, e aí mostrando um receptor e um ligante aí fazendo o processo aí do fitocannabinoide ou do endocannabinoide se ligando a esse receptor. Isso é muito legal, essa imagem aí. Bom, a minha parte foi essa. Eu vou deixar aqui a fala desse meio para frente aqui com a doutora Aline, e a gente se encontra aí mais para frente falando aí dos casos clínicos. Manda bala, colega. Obrigada, Aline. Então, gente, já cumprimentei a todos vocês, né? Todos e todas. Gabi, muito obrigada aí também pelo convite. Para mim é uma honra poder falar aqui no curso do Padre Ticão. Foi onde eu também conheci essa medicina tão maravilhosa, da mesma forma que a Aline, né? A minha colega. Fiquei muito, assim, curiosa, né? Em saber que dentro da igreja estavam falando sobre maconha para uso medicinal na veterinária. Então, me trouxe bastante curiosidade e desde ali eu me apaixonei pelo tema e tenho estudado quase que diariamente sobre o tema. Eu me formei em 99 em Marília, eu tenho uma clínica em São Bernardo do Campo, onde eu atendo pequenos animais e pets não convencionais, e esse é também o meu currículo canábico, não é o currículo meu de veterinária, né? Eu brinco que é o currículo canábico, onde eu coordeno alguns cursos, fiz uma pós-graduação, estou cursando uma outra pós-graduação também, sou coautora do Tratado de Medicina Canábica e coordenadora de alguns cursos, também fui palestrante de alguns cursos e assisti e participei de outros cursos também sobre cannabis medicinal, não só para pets, tá? Mas cannabis em geral. Aprendi muito com o pessoal da SBEC, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, né? A SBEC, ela colabora também com o curso da Unifesp, e sou muito grata também pelo acolhimento deles, e ali eu pude aprender muita coisa também sobre a cannabis para uso medicinal. Então, falando sobre o sistema endocannabinoide, aqui era para estar rodando um videozinho, estou vendo que está travado alguns vídeos nossos, né, Aline? Às vezes acontece isso no aplicativo que a gente usou para fazer os slides, né? Então, mas teoricamente, né, aqui seria o neurônio pré-sináptico, né, que vem antes, e aqui o pós-sináptico. Isso aqui é uma representação, muita gente já deve ter visto na escola, né? Eu me lembro muito bem na aula de ciências, né, quando tem aquela figura de uma pessoa encostando o dedo num alfinete e retirando, né, ou o pé num alfinete. Então, o que que acontece? Aquela informação lá entra pelo dedo, vai até o cérebro, depois volta, né, fazendo com que a gente tire o dedo do fogo, do espinho, enfim, né? Então, ele entra aqui no pré-sináptico, essa informação cai aqui na fenda, que é esse espaço, e passa para o pós-sináptico. Isso aqui seria a forma como a gente aprendeu, né? Aqui eu vou passar um pequeno videozinho, ele tem 1 minutinho, ele ilustra de uma forma bastante didática o que é o sistema endocannabinoide. Vamos ver se passa. Passou. Descoberto no final do século passado, pesquisadores estão começando a desvendar como o sistema endocannabinoide contribui para as funções centrais do corpo. Mas o que é o sistema endocannabinoide e como ele funciona? O ECS é uma coleção de receptores e enzimas que funcionam como sinalizadores entre as células e os processos do corpo. Os endocannabinoides e seus receptores estão incorporados em todas as membranas celulares do corpo, no cérebro, nos órgãos, nos tecidos conjuntivos, nas glândulas e nas células imunológicas. O sistema endocannabinoide também está situado na interseção dos vários sistemas do corpo, permitindo a comunicação entre diferentes células e a coordenação de funções centrais do corpo. Pesquisadores identificaram 2 receptores canabinoides, os receptores CB1 e CB2. O receptor CB1 é amplamente encontrado no sistema nervoso, tecidos conjuntivos, gônadas, glândulas e órgãos, e é principalmente estimulado pelo THC. O receptor CB2 é encontrado no sistema imunológico e é ativado principalmente pelo CBD. Algumas células contêm os receptores CB1
CB2 com cada receptor ligado a diferentes funções. No entanto, o objetivo é sempre o mesmo: homeostase dentro do corpo, apesar das flutuações no ambiente externo. Descubra mais em hempmeds.com.br. Gente, não tem nada com a HempMeds, é só um videozinho muito legal e educativo para trazer para vocês de uma forma bastante didática, né? Eu vou explicar um pouquinho aqui mais para frente como é que funciona. Então, nós vimos lá na escola, né? A informação, ela chega no pré, cai na fenda e vai para o pós. Já o sistema endocannabinoide, ele é ao contrário, ele é de forma retrógrada, o que significa? E os ligantes internos, né? A anandamida e 2-AG, como a nossa colega falou, a Aline, né? Ele é formado no pós-sináptico, ele é formado depois. E daí, quando o pré-sináptico precisa dele, o que acontece? Ele se liga ao receptor do pré-sináptico, né? Então, aqui são os endocannabinoides ou os fitocannabinoides, se ligam no receptor e, conforme precisa, ele entra aqui e faz o que ele tem que fazer. No caso aqui, ele vai fechar os canais de cálcio, né? Já quando não é o sistema endocannabinoide, o que acontece? A informação entra aqui no pré, fica armazenada em vesículas, fica preso aqui nessas bolinhas, nessas vesículas, chegam aqui no limite desse neurônio, cai na fenda e entra aqui. Já o sistema endocannabinoide é o contrário. Então, ele é formado no pós, ele não fica armazenado em vesículas, ele é liberado aqui na fenda e se liga aqui no receptor. É dessa forma. Quando precisa, ele é fabricado, ele não fica armazenado em vesículas, essa é a grande diferença. E ele é formado no pós e não no pré, tá, gente? Então, essa é a grande diferença. Então, o sistema endocannabinoide, como a Aline mesmo disse, o videozinho também, né, que é um sistema de regulação, né, um sistema para fazer o equilíbrio, a homeostasia das nossas funções vitais, dos outros sistemas, né, mas de uma forma um pouquinho mais teórica, é um sistema de sinalização molecular que desempenha papel crucial na regulação de uma ampla gama de processos biológicos. Ou seja, né, aqui mais para frente a gente vai falar as funções do sistema endocannabinoide. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar nas nossas respostas imunes, né, no nosso sistema de defesa, na pressão intraocular, né, pessoas que têm glaucoma, por exemplo, que fica com a pressão intraocular, a pressão dentro do olho muito aumentada, a função do sistema endocannabinoide é isso, é diminuir um pouquinho dessa pressão intraocular. Regula o ritmo cardíaco, a pressão arterial, ele traz a sensação de bem-estar, modula nossas funções hormonais, regula também o sono, o apetite, o humor, a temperatura, também traz analgesia, que é o que? É o alívio da sensação de dor, controla a glicemia. Glicemia, quando ela está muito alta, a gente fala que a pessoa ela tem diabetes, né? A libido, que é o desejo sexual. Então, tudo isso o sistema endocannabinoide vai influenciar, e um pouco mais, né? Aqui são as funções mais simples, né? Mais comuns que a gente encontra. Ele vai atuar também no sistema GABAérgico, dopaminérgico, vários sistemas que nós temos também. Mas do que é formado o sistema endocannabinoide, né? Como nós vimos naquele pequeno vídeo. Então, temos os receptores, que são as fechaduras, temos os ligantes endógenos, que são as substâncias que o nosso próprio corpo produz de forma natural, quando é necessário, tá? E as enzimas são substâncias que fazem esses ligantes internos, e tem as enzimas que degradam, né? Como se fosse que quebrasse, né? Essas enzimas. Então, dos receptores, os principais são CB1 e CB2, os ligantes endógenos ou endocannabinoides, é o N-aracnodeilglicerol, eu já estou aqui embaixo, né? Que é o 2-AG, ou aracnodeilmetalonamida, que é a anandamida, né? Que em sânscrito significa felicidade extrema. Então, as pessoas, por exemplo, que ficam muito depressivas, tristes, provavelmente elas não produzem aí de uma forma
tão adequado à anandamida, né? Que também, gente, é produzida quando a gente faz exercício. Olha que importante, né? Fazer exercício. E as enzimas de síntese e degradação. Então, temos as enzimas que fazem a anandamida, a enzima que faz o 2-AG e que degrada, né? Que quebra, né? A anandamida e 2-AG. E elas estão no pré-sináptico. Lembra? Então, elas são feitas, a síntese é feita no pós e elas são degradadas no pré. E como é que é a fisiologia desse sistema endocannabinoide, né? Então, ele faz neuromodulação. Então, lembra que falavam para gente, quando éramos um pouco mais jovens, né? Ou para quem ainda é jovem, e ouviu falar que cannabis mata neurônio? Não mata, né? Ela faz uma neuromodulação, neuroproteção, olha só, amplifica e atenua a ação dos outros neurotransmissores, ela regula, né? A ação dos neurotransmissores. Faz a liberação sob demanda, que é aquilo que eu falei para vocês, ela não fica armazenada em vesículas, então, quando é preciso, né, produzir anandamida ou 2-AG, rapidamente, no neurônio pós-sináptico, é formado anandamida e 2-AG, eles são liberados conforme a demanda. Tem ação retrógrada, que é o que eu falei para vocês, eles são feitos, são liberados pelo neurônio, são fabricados, né? A síntese deles é feita no pós-sináptico, são liberados do pós-sináptico e fazem a interação com os receptores do pré-sináptico. Então, do pós para o pré, do pós para o pré, não é do pré para o pós, tá? É ao contrário. Essa planta, ela é toda diferentona. A planta e o sistema, né? Então, aqui, o vídeo não está passando, tá, gente? Mas isso aqui seria uma fechadura, teria uma chave aqui que encaixa certinho, né? Então, quem tem o carro, sua casa, tem a chave adequada para aquela porta, para aquele carro. Se colocar uma chave errada, não vai abrir. Talvez uma chave parecida, uma micha, né? Então, por exemplo, nós temos aqui como fechadura o receptor CB1, né? Lembra lá do filminho que o receptor CB1 está espalhado na sua grande maioria no sistema nervoso, também tem CB2, tá? Mas a grande maioria é CB1. E quem que vai conseguir abrir essa fechadura? Quem que vai conseguir se ligar a essa fechadura, a esse receptor? De forma endógena, né? De forma natural, é a anandamida, né? Ou produzido pela planta, o fitocannabinoide produzido pela planta, o THC. Já o CB2, que seria uma outra fechadura, de forma endógena, produzimos o 2-AG, que vai se ligar no receptor CB2, ou, produzido pela planta, o CBD, o canabidiol, também consegue se ligar no CB2. Isso aqui, gente, é de uma forma bastante resumida, tá? Então, aqui, ó, supondo que aqui é a superfície da célula, temos o receptor, como se fosse a fechadura, tá? Essa bolinha aqui é como se fosse a chave, ela se conecta aqui e ela abre e assim passa a informação, no caso aqui, os íons, né? Mas temos também o endocannabinoidoma, que seria o sistema endocannabinoide expandido, né? Então, aqui, por exemplo, ó, a anandamida 2-AG, os dois aqui, ó, tá vendo? Bem aqui pequenininho. E o endocannabinoidoma é tudo isso daqui. Então, tem outros receptores, tem outros ligantes também que se ligam nos receptores CB1 e CB2. Existem outras substâncias que se ligam também, que interagem com a anandamida 2-AG. Então, é um sistema bastante complexo, tá? Aqui é só para que vocês saibam que existe muita coisa além só do CB1 e CB2, anandamida e 2-AG. Vai muito além. Então, para quem se interessar, para quem está assistindo aqui pela primeira vez, tem bastante coisa para aprender. Aqui temos um modelo de um gato, tá? Falando sobre os receptores, né? Então, o receptor CB1 está, né, como eu falei para vocês lá, né, o CB1, mais no sistema nervoso central, que seria aqui na cabecinha, no cérebro, né, no trato gastrointestinal, nos músculos, pulmões, sistema vascular, que são as veias, os vasos, né, e o sistema reprodutivo. O receptor CB2,
está em sua grande parte, né, dele está no sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa natural, no baço, na pele, nos ossos, células da glia e pulmões. Células da glia são células também que tem no sistema nervoso. E os dois se encontram também bastante abundantes, os dois, tá? O CB1 e o CB2, no fígado, no pâncreas, vesícula biliar, medula óssea e tronco cerebral. Então, esse daqui é um detalhe que nos seres humanos, para quem acompanhou as aulas aí, pôde perceber que nos seres humanos não tem. Por isso que muita gente fala que a cannabis não mata o ser humano. Então, não vem com essa ser humano falar, ah, eu vou me matar, vou fumar 1 quilo de maconha, vou tomar 1 litro de óleo de maconha e vou morrer. Não, vai ter uma dor de barriga, vai ficar dormindo, mas não vai morrer, não tem como morrer. Porém, os animais, eles têm os receptores no tronco cerebral. Significa? Significa que, teoricamente, eles poderiam morrer, porque é ali é onde, teoricamente, teria o comando para dar a parada cardiorrespiratória. Porém, escrevendo lá o capítulo do tratado, eu pude perceber que isso só foi possível, gente, em laboratório, tá? Com o THC injetado nesses animais, porque a dose terapêutica, por exemplo, do THC, uma das moléculas da planta, uma dose alta para a gente usar é 0,5 miligramas. Para matar um cachorro, seria 3.000 miligramas. Então, assim, é impossível a gente conseguir matar um cachorro de overdose com um frasquinho de óleo, né, que você compra aí na associação, que é de onde nós, veterinários, podemos prescrever, matar o cachorro de overdose. Então, assim, fazendo uso medicinal, não tem como matar os animais por overdose, tá? Diferente, por exemplo, de uma dipirona, de um antibiótico, de um remédio para dor, para depressão. Esses remédios, sim, matam, tá? Assim, uma quantidade que você já toma a mais já é muito perigoso. Tanto é que nos Estados Unidos houve um caso aí, vários casos, né? Uma epidemia, aliás, de mortes por opioide. Então, eram pessoas que não queriam sentir dor e, no entanto, elas tomavam esse remédio para controlar a dor e, no desespero de não querer sentir aquela dor, tomavam doses a mais do remédio e acabavam vindo a óbito, né? Então, são remédios bastante perigosos que causam problemas no organismo como um todo, causam dependência química, a pessoa ela fica viciada naqueles remédios, né? E isso já não acontece com a cannabis, né? Super segura, dificilmente aí, que nem nós vimos aqui, com os animais, vai ocorrer uma overdose, né? Então, aqui seria eu falei dos receptores, né? Agora falando dos canabinoides. Então, os canabinoides, eles podem ser canabinoides internos, né, que seriam os endocannabinoides, ou podemos falar também ligante interno, seria o 2-AG e a anandamida. Ligante externo ou fitocannabinoide, que é o canabinoide produzido pela planta. Então, temos lá as formas ativas, que são as mais utilizadas para uso medicinal, não que as outras não sejam, mas quando você vai solicitar uma medicação, vai prescrever uma medicação para uso medicinal, geralmente a gente coloca um óleo alto em THC, alto em CBD, né? Ou 1 para 1, que seria uma proporção mais ou menos igual do CBD e do THC. Existem outros canabinoides, como a nossa colega mesmo disse, né? Mais de 150 canabinoides. Tem as formas varinas, né? Que seriam, por exemplo, o CBD com uma varina aqui, então a gente fala CBDV, THCV. As formas ácidas, que são as formas que estão presentes na planta, né? De forma in natura, então o THCA, CBDA e assim por diante. E também no ligante externo temos também os sintéticos isolados. Isso daqui a gente encontra na farmácia, tá? Um dos primeiros foi o canabidiol, produzido pela Pratidana Duse, e tem hoje já 20 medicamentos disponíveis nas farmácias. O canabidiol da Pratidana Duse foi o primeiro isolado, tá? Mas o Mevatil foi o primeiro a ser disponibilizado para ser vendido nas farmácias do Brasil, inclusive desde 2016, tá, gente? Então, é possível comprar maconha para uso medicinal na farmácia, tá? Vem num frasquinho. Desde 2016. Então, não é tão novo assim.
Então, falei dos receptores, falei dos canabinoides. A planta também tem terpenos. Terpenos são moléculas de aromas, né? Então, são aquelas moléculas de cheiro muito utilizadas na aromaterapia. Hoje em dia é muito comum vemos várias empresas aí produzirem óleos essenciais. E eu também falo assim que quando a pessoa está descascando uma mexerica, a gente sente assim de longe, ou então chega aquela pessoa depois no trabalho, né? Chega depois do almoço, esqueceu de lavar a mão, então você sente, fala, você comeu mexerica. Então tá com o terpeno da mexerica na mão, né? Que provavelmente é o limoneno, né? É um dos terpenos aí que tem nessas plantas mais cítricas. Ela é muito utilizada como antidepressivo, ansiolítico. Então, esses terpenos também estão presentes nos tricomas, que são aqueles cogumelinhos, aquelas estruturas que ficam na superfície da flor da cannabis. Então, temos também o mirceno, que é um antioxidante e também serve para tratar insônia, terpinoleno, anticancerígeno e antibacteriano, linalol, muito utilizado como ansiolítico e sedativo, muito conhecido esse daqui, né? E o pineno, para memória e broncodilatador. Gente, eu trouxe aqui 5. Tem mais de 300, se não me engano, mais de 500. É porque tem terpenos, sesquiterpenos, enfim, tem vários tipos de terpenos na planta, tá? Eu trouxe, assim, os mais comuns e os mais conhecidos, os principais. Netan Russo, gente, é um médico muito estudioso da cannabis. Para quem se interessar, quiser ver artigo, palestras dele, né? Então, o Russo é uma boa pessoa aí para estar seguindo. Ele fala que os terpenoides exercem atividades farmacológicas complementares e podem fortalecer e ampliar as aplicações clínicas, melhorando o potencial terapêutico dos extratos da cannabis. O que isso quer dizer? Então, nós temos lá, por exemplo, o THC, que em baixas doses é ansiolítico. E a gente pega a lavanda, que também é um ansiolítico. Então, os dois juntos, eles vão fortalecer, ampliando o poder terapêutico ansiolítico dessa planta, por exemplo. Né? Então, esse é o famoso efeito entourage, que estava lá na linha do tempo, né? Que nada mais é do que a interação dos canabinoides, que eu falei para vocês, dos terpenos, e também tem os flavonoides, que são outras substâncias também que dão a cor para a cannabis, né? Então, não existe só a cannabis verde, existe a cannabis branca, a cannabis arroxeada, a cannabis mais amarelada, avermelhada, é uma coisa linda. Falando sobre as formas farmacêuticas, né? As formas como podemos utilizar a cannabis para uso medicinal, existem várias formas. Eu trouxe algumas aqui para vocês. Tá? Então, ela pode ser inalada. Então, existem aparelhos, né? Como se fossem canetas, que são vaporizadores. Aqui é um vaporizador bem grandão, mas tem ele também um pouco mais compacto. Aqui é colocada a flor in natura. Ajusta-se aqui a temperatura, porque cada temperatura ativa um canabinoide, e cada canabinoide ele age em determinado receptor, né? Levando a um efeito terapêutico. Isso daqui é um balão, ele vai até aqui em cima, tá? Então, essa planta ela é aquecida e não queimada, e esse aquecimento libera as substâncias terapêuticas da planta que ficam nesse balão. E em alguns hospitais do exterior, onde é permitido o uso medicinal da planta, alguns pacientes vaporizam nesse balão aqui para aliviar suas dores no leito de hospital, tá? Então, é uma forma terapêutica aí do uso da planta. Também podemos encontrar alguns absorventes internos com os canabinoides da planta. Aqui dentro desse invólucro aqui tem como se fosse um papelzinho, né? Como se fosse uma hóstia, é uma coisa bem fininha que se coloca em cima da língua, a saliva derrete, e ali, pela mucosa oral, é absorvido o princípio ativo que está nesse papelzinho aqui, tá? Nesse strip oral. Também é possível utilizar o supositório, tá? Em alguns pacientes que não têm capacidade de engolir, de deglutir, tá? Então, é utilizado por essa via. Ali também tem muitos vasos. E essas canetinhas aqui, que
que não é o óleo que a gente toma por boca, é um óleo que pode ser vaporizado. E nessa empresa aqui, por exemplo, eles têm, acho que se não me engano, 6 ou 7 tipos de canetinhas, onde cada uma delas serve para um tipo de sintoma. Então, assim, a pessoa quer ficar mais calma, mais feliz, e assim por diante, tá? Então, a medicina humana, ela está bastante evoluída, isso no exterior, aqui no Brasil não está tão evoluído assim, né? Então, são formas aí farmacêuticas que existem para uso humano, inclusive existe também um adesivo que é colado, como se fosse aquele, quando a gente tem dor, torcicolo no pescoço, dores muscular, que coloca aqueles adesivos. Você lembra o nome, Aline? Talompas. Talompas, emplastro sabiá, essas coisas, né? Então, é como se fosse também, tá? Algumas empresas que estão no Brasil já disponibilizam para uso humano, tá? E ele libera de forma gradativa também o princípio ativo. Então, essas são as formas, algumas das formas terapêuticas, tá? Tem também o óvulo vaginal, que também pode ser utilizado na saúde da mulher. Mas, para uso veterinário, temos o quê? O óleo, né? Então, a resina ela é extraída da planta, vocês já viram a aula de extração. Aquela resina, ela é diluída num composto oleoso, no caso, pode ser um azeite extra virgem, um óleo de girassol, um óleo de coco, né? Então, assim, só não pode usar óleo de semente de uva, porque para os animais é bastante tóxico, tá? Podendo levar até a morte. Então, esse daqui é a resina que vocês viram na aula de extração, tá? É o RSO, Rickson Simpson Oil, né? O Rickson Simpson é um senhor que teve câncer e ele desenvolveu essa metodologia de extração muito utilizada pelas associações aqui no Brasil e para as pessoas também que têm a permissão para plantar em casa. Geralmente é feito desta forma, na grande maioria. O videozinho aqui não está rodando, mas sai como se fosse uma colinha preta, uma graxa preta. E essa graxinha preta aqui, que é diluída no azeite, tá? Essa forma farmacêutica aqui não é interessante fornecer para os cães, tá? Tem até um cachorrinho aqui riscadinho aqui, proibido para os cães, porque é muito concentrada. Não tem como a gente mensurar de uma forma segura, né, para não dar efeitos colaterais no animal. Então, assim, para quem planta em casa, para quem traz aí do exterior a resina, né, ou para quem faz o uso adulto, que extrai em casa também a resina, tomar muito cuidado, deixar longe do alcance dos animais, tá? Que é contraindicado por ser muito concentrado. As outras formas de extração também, e os comestíveis, tá? Os comestíveis, porque muitos deles vão componentes aí que são tóxicos para os cães. Então, o cachorro vai comer um brownie desse aqui, ou um brigadeiro, né? O pessoal usa até o termo brisadeiro, mas é o chocolate que pode fazer mal para o cachorro, não necessariamente a cannabis que está aqui. Então, deve-se evitar os comestíveis e as outras formas de extração também para os animais. É possível também encontrar em algumas empresas, né, que trazem o óleo do exterior para venda para uso humano, a nanotecnologia. A nanotecnologia, o que ela faz? Ela pega uma molécula e deixa ela muito pequenininha. Então, para vocês terem noção, se pudéssemos ver a olho nu, né, o tamanho do óleo de cannabis, podemos dizer assim, seria desse tamanho. E a nanomolécula, ela é muito pequena. Muito pequena. Tanto é que ela é absorvida pela pele. Então, você imagina, você pode jogar o óleo de cannabis na sua pele, mas ele não é absorvida de forma que entra na sua corrente sanguínea, como, por exemplo, quando é tomado por via oral. Já na nanomolécula, você pode espirrar na pele e ele é absorvido de forma sistêmica. Então, assim, você vai usar menos quantidade, ele vai agir de forma mais rápida e ele vai ficar bastante tempo no organismo, ele não vai sair de forma tão rápida, né? E a biodisponibilidade dele, ou seja, as moléculas que ficam ali interagindo no nosso organismo, ela também é muito maior nessa apresentação em nanomoléculas. E quais seriam as formas de administrar o óleo para os nossos animais? Podemos utilizar de forma inalada, não é muito comum, mas é possível.
tá? A forma mais comum seria a forma oromucosa ou sublingual, que é quando a gente coloca na boquinha do animal uma pequena quantidade, então se for uma grande quantidade, essa via já não é muito legal, porque o animal vai acabar engolindo aquele volume, se for muito grande. É muito utilizada para seres humanos, né? O médico fala assim, vai pingar debaixo da língua, vai esperar 3 minutinhos, ou o máximo que você conseguir, depois engole, tá? Com o animal não tem como a gente falar isso, mas eu peço para que o responsável pelo meu paciente esfregue na gengiva, tá? E evite dar água para ele depois. Espera uns 15 minutinhos para o óleo ficar ali sendo absorvido pela mucosa oral. Ou pode ser também pela via oral, né? A via gastroentérica. Então, o que acontece? Pode pingar, tem animais que não deixam ser manipulados na boca, animais que têm dor ou muito agressivos, ou até mesmo animais exóticos, que não pode ficar pegando eles toda hora, por vários motivos, tá? Então, pinga no alimento do animal. Só que esse animal vai fazer o quê? Vai engolir, então vai ser via gastroentérica. E o uso tópico, né? Então, existem algumas pomadas, não é como aquele adesivo, tá? Então, são pomadas utilizadas para dores locais, ela não é de uso sistêmico. Então, a via inalada, os canabinoides, eles entram direto na corrente sanguínea através da inalação, né? Porque vai para o pulmão, é como o ser humano, né? Então, assim, rapidamente é possível sentir o efeito da cannabis, né? Então, por exemplo, a pessoa que está com dor, ela inala, então rapidamente ela para ou diminui a sensação de dor. As pessoas com Parkinson, então tem bastante vídeo na internet, é possível ver, né? Algumas pessoas com Parkinson inalando a cannabis, né? Ou seja, de forma inalada, e em alguns minutos, né? Às vezes até segundos, a pessoa ela para de tremer. Tá? Só que da mesma forma que ela age muito rápido, o efeito também passa muito rápido. Mas para quem tem dor, né, gente, tem pressa. Então, a oromucosa, como eu estava falando para vocês, então a medicação ela pode ser pingada assim debaixo da língua. Tem alguns tutores que conseguem fazer isso. Como eu falei para vocês, é uma via que eu gosto bastante. Ou passar na gengiva do animalzinho, também é possível. Então, quando são poucas gotas, eu peço para pingar no dedo e esfregar na gengiva do animalzinho, tá? Algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar, quando a pessoa está com a pressão muito alta, fui lá no pronto-socorro, o médico me deu um medicamento para pôr debaixo da língua. Então, é essa via, tá? Porque embaixo da língua temos vasos bastante calibrosos, então, se vocês levantarem a língua embaixo, na frente do espelho, dá para ver que tem bastante vasos ali. Então, absorvido ali o princípio ativo da planta, ela já cai na corrente sanguínea, ou seja, a gente não usa o fígado para metabolizar ali na primeira passagem, né? E já vai para a corrente sanguínea. Então, assim, é uma forma bem rápida, entre 15 e 30 minutos já temos o efeito também dos fitocannabinoides agindo aí no organismo. A via oral, como eu falei para vocês, né? Então, pingar num alimento, ou até mesmo em cima da língua, porque esse animal acaba engolindo também o óleo, né? Só que ele demora um pouquinho mais, né? De 2 até 4 horas para começar a fazer efeito, além do que ele vai cair no estômago, ou seja, ele vai ser digerido, né? Vai ser metabolizado, vai para o intestino, depois para o fígado, para depois cair na corrente sanguínea. Então, demora bastante, tá? Por essa via. Mas é possível fazer também, e geralmente, quando é por essa via, muitas vezes a dose também é um pouquinho mais alta, eu já pude perceber isso na prática. E o uso tópico, como eu falei para vocês, geralmente é feito com a raiz da planta e é utilizada para dores locais, não é para uso sistêmico, ou seja, não adianta você estar com dor de cabeça ou, sei lá, convulsão e passar a pomada sei lá, na orelha do cachorro, não vai adiantar, tá? Nesse caso aqui é para dor local. Nos animais, podemos utilizar para várias doenças, para várias situações, assim como nos seres humanos. Então, é muito utilizado para distúrbios comportamentais, tá? Então, aqueles animais que são muito agressivos, animais muito depressivos, alguém já deve ter ouvido falar ou presenciado, quando morreu o meu gatinho que ficava junto com o outro ficou muito triste, ou quando meu pai morreu, meu cachorro era muito apegado, ele ficou depressivo.
Então, a cannabis vai ajudar esse animal a passar por esse luto. Então, não é que vai tirar o luto, vai ajudar. Muitas pessoas me procuram porque o animal tem ansiedade de separação ou muito agressivo, e eles acham que vão pingar o óleo na boca do animal e o animal vai ficar manso, ou não vai ter mais ansiedade de separação. Você já deve ter ouvido falar isso também, né, Aline? Deve ter passado por isso. E o que acontece? A cannabis ela não vai curar esse animal, não vai tirar a agressividade dele, vai ajudar no processo, tá? Assim como um autista que é agressivo, então não vai curar o autismo daquela criança, mas vai ajudar no processo de melhorar essa questão da agressividade. O toque também, tem alguns animais que têm toque, eu atendi um gato, você encostava nele, ele já começava a se lamber inteiro umas 3 vezes. Sequelas de sinomose, que é uma doença, quando eu falo que quando não mata, aleja. Então, os animais, eles ficam com alguns tiques, passam a ter convulsões, né? Então, a cannabis vai ajudar no controle dessas sequelas. Síndrome da cauda equina, infecções, inflamações, insônia, os animais também têm insônia. Osteopatias, que são problemas que dão nos ossos dos animais, nas articulações. Anorexia, quando não come nada ou quando perde o apetite. Para doenças neurodegenerativas, né? Alguém já deve ter ouvido falar da doença cognitiva canina, que mais conhecido como Alzheimer canino. Também ajuda no controle das convulsões, controle da dor. Para pacientes que têm câncer, já vi cânceres regredirem, mas ajuda também pacientes que estão passando pelo processo de quimioterapia, controlando vômitos, náuseas, dor, estimulando o apetite desse paciente, fazendo com que ele durma melhor, se sinta melhor. Então, só por isso já ajudaria aí como tratamento coadjuvante por paciente com câncer. Então, ajuda também no paciente que tem diabetes, glaucoma. Lembra lá que eu falei que trata a pressão intraocular? Então, é o glaucoma, ajuda, né? A hipertensão, então os animais também têm hipertensão. Doença inflamatória intestinal, muito conhecida nos seres humanos como a doença de Crohn, a FeLV, a síndrome da hiperestesia felina, foi um dos meus primeiros pacientes, foi uma gatinha com essa síndrome. Complexo gengivite estomatite, é quando a boquinha do gato ele fica toda infeccionada, inflamada, não consegue comer, é bem complicado. Animais que têm náusea e vômito, asma, dermatopatias, que são problemas da pele, desordens metabólicas, obesidade e cuidados paliativos. Então, aqueles pacientes que já foram desenganados, já foi indicado eutanásia, né, que é quando sacrifica o animalzinho. Então, muitas pessoas procuram também a cannabis para ajudar esses animaizinhos a fazerem sua passagem, né, a morrerem de uma forma mais digna, sem tanto sofrimento. Daí pediram para eu falar das contraindicações da cannabis. Mas eu não vejo, assim, muito contra as indicações, né? Eu vejo mais a questão dos cuidados. Então, eu posso dar para não devo dar para um idoso, aliás, devo dar para um idoso, mas eu devo ter cuidado por quê? Porque, geralmente, o idoso, ele toma muitos remédios. Tá? As gestantes e filhotes, como todos os medicamentos que temos na farmácia, temos que ter cuidados com eles, né? Apesar da cannabis fazer parte da gestação, fazer parte do parto e tudo mais, tem que tomar certo cuidado. Mas, né, se vamos dar um alopático, será que não é melhor dar um medicamento à base de cannabis para essa gestante? Né? Nossa colega Carol, ela usou muito na gestação dela, ela tinha muitas náuseas, parece que tinha dores também, e a cannabis era um medicamento que ajudava ela a controlar esses sintomas, muito melhor do que ela tomar 2 ou até mesmo 3 medicamentos, que também poderia ter efeito no seu bebê. Filhotes, assim como os seres humanos, deve-se evitar, porque o sistema endocannabinoide deles já a todo vapor, não faz sentido, né? Como se pegasse um carro zero e quisesse trocar um amortecedor, um câmbio, não faz muito sentido. Mas dos males o menor, né? Então, por exemplo, se você tem um filhote que vai precisar usar um anti-inflamatório por um longo período, eu prefiro usar uma cannabis, né? Se é um filhote que precisa usar, nós vamos ver aqui nos casos clínicos, né? 5, 6 medicamentos para controlar um sintoma, eu prefiro usar a cannabis. Então, assim, não é que não pode utilizar,
mas tem que tomar cuidados com algumas dessas situações. Alguns seres humanos têm a síndrome da hiperemese. O que significa? São pessoas que são sensíveis aos fitocannabinoides e que podem apresentar vômitos recorrentes. Então, são pessoas que não dá para utilizar a cannabis. Em animais, eu nunca vi, tá? Mas é possível acontecer também. Animais hipotensos, ou seja, animais que já têm a pressão muito baixa, ou que tomam remédios para baixar a pressão, tem que tomar cuidado. Não é que não pode utilizar, mas utilizar com cuidado. Então, animais polifarmácia, a gente usa esse termo, né, para pacientes que tomam muitos remédios. Eu já atendi um paciente que tomava 26 comprimidos por dia. Posso usar nele? Posso, mas eu tenho que ter cuidado, porque os medicamentos, eles podem anular o efeito do outro, ou deixar um efeito tóxico no outro. Então, tem que tomar muito cuidado com esses animais que tomam muitos remédios. Doença hepática, não é que não pode utilizar, mas também tem que tomar cuidado. Cardiomiopatia dilatada talvez fosse uma contraindicação, ou maior cuidado, talvez. Eu já indiquei para cardiomiopatia dilatada, era um paciente que não tinha muita expectativa de vida, já tinha câncer, estava com muita dor, os medicamentos já não controlavam mais a dor dele como controlava antes, e ele tinha cardiomiopatia dilatada, e ele ia morrer. Então, que morresse com mais dignidade, com menos dor, né? Então, e animais que são hipersensíveis aos fitocannabinoides? Nunca vi, mas pode existir, assim como todos os medicamentos. Lá na farmácia, os medicamentos que nós compramos, tem lá uma bula, né? E lá fala, esse medicamento é contraindicado para os pacientes que têm sensibilidades aos componentes da fórmula. Assim também é com a cannabis, tá, gente? Então, agora nós vamos entrar nos relatos de caso. A Aline vai falar do seu relato de caso e eu vou falar de outros posteriormente. Então, a gente para por aqui e começa uma outra apresentação. O pessoal lá da Gabi vai editar para a gente, tá certo? Tem certeza de que deseja interromper a gravação na nuvem? Bom, voltamos aqui. Vamos falar dos casos clínicos. Eu trouxe um caso clínico, que é o caso clínico que eu mais gosto de falar, inclusive, que é a minha primeira paciente de cannabis, foi a primeira mesmo, assim, que eu fui lá, coração palpitante, atender a Cindy. Os tutores dela são muito fofinhos, né? E a Cindy, ela foi uma paciente que foi encaminhada por um colega veterinário. Ele já atende ela desde pequenininha. Ela já tem problemas de pele desde sempre, né? E só que são problemas de pele recorrentes, né? Então, vira e mexe, ela tá tomando antibiótico, usando produtos dermatológicos, né? Então, vou contar um pouquinho da história da Cindy aqui. A Cindy é uma cachorrinha de 11 anos, sem raça definida, ela é castrada. O principal histórico dela é o prurido. O prurido é a coceira, né? A coceira e mutilação. Nessa foto até ela tá bonitinha, mas dá para ver nas patinhas ali que as patinhas dela ficavam peladas, porque ela tinha uma mania de chupar as patas. A gente vê o cachorro lamber, coçar, mas a Cindy, ela colocava essa patinha na boca e ficava mamando, né? Então, imagine o tamanho do prurido, o tamanho da coceira, do incômodo que esse animal tinha. Antes da gente entrar com a terapia, né? Então, o diagnóstico dela foi atopia, né? A atopia é um problema clássico hoje em dia na clínica veterinária, uma das coisas que a gente atende bastante, inclusive, é uma deficiência que o animal tem na barreira de proteção da pele. Imagina uma construção com tijolos, né? Tijolinhos assim, e no meio desses tijolinhos deveriam ter o cimento, deveria ter o cimento. No caso
desses animais, eles têm os queratinócitos, as ceramidas, só que entre eles, esses animais eles têm uma deficiência, eles não conseguem absorver a água, eles não conseguem manter a pele hidratada. Então, nessa barreira, nessa deficiência dessa barreira, entra alérgenos, né? Esses alérgenos, eles podem ser qualquer coisa, desde um produto de limpeza, um perfume, um ácaro, um pólen, enfim, um tipo de tecido que irrita a pele desse animal. Então, tudo que for um alérgeno, ele pode entrar ali nessa barreira deficiente e causar esse prurido, e causar essa coceira. Então, o caso da Cindy era esse, né? A gente fez um raspado para ver se ela não tinha sarnas. Existem as sarnas demodésica, sarcóptica, que também causam bastante prurido. Foi negativo, fizemos algumas vezes, né? E as lesões que ela tinha eram nas patas, no abdômen, pescoço, ao redor dos olhos, e muita perda de pelo nessas regiões, né? Então, depois eu vou mostrar as fotinhos dela, eu vou falar um pouco do tratamento, tudo, depois eu vou mostrar o antes e depois da Cindy aí, como ela ficou. Então, quando a Cindy chegou para mim, como eu disse, a principal causa, né, a principal queixa, na verdade, era o prurido. Então, como a gente tinha ia levar um certo tempo para o óleo chegar, eu digo sempre que era o óleo do padre, era o óleo que tinha, era o óleo que vendia na igreja, era o óleo do Padre Chicão, era o que tinha. Né? Até a gente se envolver e entender onde comprar, como comprar, a gente usava o que tinha, né? Então, para não deixar essa paciente sem atendimento, porque ia demorar pelo menos uns 15 dias para chegar o óleo, eu comecei a fazer uns tratamentos antes do início da terapia com a cannabis. Então, a gente usou ali para tirá-la da crise, para tirá-la daquela coceira intensa, porque o que a tutora falava? Que ela acordava de madrugada 2, 3 vezes por noite para se coçar. Imagina o incômodo disso. E ela era uma cachorra muito rabugenta, muito estressada, sabe? Ela não se dava com muita gente, até na própria consulta era uma cachorra difícil de você manipular. Se chegar perto, ela já dava aquele sorriso maravilhoso, então era bem complicado de lidar com a Cindy, né? Então eu entrei com o Dexatabs Vita, que é um composto aí de corticoide, apesar de hoje eu não ser mais tão fã do corticoide, né? Porque a gente tem a cannabis, mas naquele momento era o que a gente tinha para tirá-la da crise, mas também foram só 4 dias que ela usou esse comprimido. Eu tenho uma formulação de complexo B junto, que é muito legal, inclusive. Ela usou ali por 4 dias. Lembrando que a gente está fazendo um tratamento de pele, e como eu falei, todos os atópicos, eles têm uma deficiência na hidratação, né, naquela proteção da pele, então a gente tem que fazer o tratamento tópico, isso é imprescindível, independente de você estar tratando com cannabis ou não, o atópico, ele precisa desse tratamento tópico, tá? Uma coisa não exclui a outra. Então, eu gosto muito dessa linha, também não tenho nada com a Centagro, estou mostrando só porque foi o tratamento que eu usei na época, né? Então, a gente usou aí o shampoozinho 2 vezes por semana durante 15 dias, né, que é o alívio dérmico. Ele é específico para animais atópicos, essa linha é muito legal, ele tira o animal da crise, né, da coceira ali intensa, e depois a gente manteve ele com o shampoo por 1 vez por semana ali com o equilíbrio dérmico. E uma coisa interessante é que tem que manter essa hidratação, independente do banho, ela fazia o controle, né, da hidratação ali com o Sensitrate, com o Aquaserum, que é o spray de hidratação. Mesmo entre os banhos, né, no intervalo da semana, era usado também o Aquaserum aí para fazer a tal da hidratação que esses animais necessitam. Bom, orientação para mudança de alimentação. Uma cachorra que comia de tudo, desde a pizza, da bolacha, do queijo branco,
um biscoitinho, ração, enfim, industrializada, né? Ela comia de tudo. Quando a gente tem esses animais que têm esses problemas de pele, a gente tem que pensar no todo. Não é só uma coisa só que você vai tratar. É um pouquinho chato, é demorado e muitas vezes oneroso também, é custoso, né? Porque os produtos eles são caros, né? Então, uma das coisas que a gente fez com a Cindy foi a transição para a alimentação natural, né? O AN, né? Que se ouve falar bastante, e a retirada desses petiscos, né? Nessas coisas assim, e da ração industrializada. Então, ela ficou com a alimentação natural. Eu não gosto de tirar os petiscos de uma vez só. Eu acho que o animal ele fica mais ansioso porque ele já estava acostumado com isso, né? Então a gente substituiu por uma receita caseira, mais natureba. Eu passei a receita para a tutora, ela fazia os biscoitinhos da Cindy toda semana, guardava ali no potinho e ia dando durante a semana para ela, para evitar que ela desse o queijo, a bolacha, a pizza, né? E para ela não sentir muito em ficar sem o petisco, né? Então a gente fez toda essa mudança. Então a gente tirou a alimentação industrializada, ela passou para alimentação natural com nutricionista, tá, gente? Isso é bem importante, não é simplesmente chegar lá e dar comida, tem todo um processo da alimentação natural. Então, fizemos o petisco natural, alimentação natural, e o banho, né? Os banhos com a linha toda, e o Dexavitas por 4 dias. Nesse meio tempo todo, a gente achou, tinham dado um tempo de 15 dias, o óleo chegou em uma semana, isso foi muito bom. Pode passar para o próximo, por favor. E nesse meio tempo ainda também teve o tratamento energético. Eu sou mestre em Reiki, então eu fazia também o Reiki para a distância, né? Para o dono, para o animal, para o ambiente. Era um animal muito ansioso, inclusive a gente estava no meio da pandemia, né? Então, um animal que tinha uma rotina de passeios e ela perdeu essa rotina. Então, isso era uma das coisas que eu batia muito na tecla, nem que seja para você descer com ela ali, porque morava em apartamento, descia com o animal ali, vai até a calçada ali, 5 minutos e volta para dentro, né? Porque nós passamos por isso e a gente ficou ansioso dentro de casa. Imagina esses animais que acabam absorvendo, né, as nossas energias também. Então, por semana, por esses 30 dias, os passeios, pelo menos uma vez por dia, no mínimo, né? Cuidar do ambiente, realizando controle também de ectoparasitas, isso também é importante para os animais que têm problemas de pele, tá? Então, ectoparasita é pulga, carrapato, então passava ali a pipetinha ou fazia sua administração oral, independe de qual, mas é importante que faça, porque qualquer picada de carrapato ou pulga ali podia piorar o quadro dela, né? E a limpeza ali do ambiente é de extrema importância, porque tem a questão dos ácaros, né? Então, essa é uma das fotos da Cindy, né? Então, o óleo chegou, depois de uma semana, a gente fez aí via oral, foi o High THC, que era o que a gente tinha, 10% produtor artesanal independente, mas é o famoso óleo do Padre Chicão, tá, gente? Era o que vendia na igreja ali e tal, era o que a gente tinha, e deu super certo para a Cindy. Então, o processo de administração, de início de tratamento com a cannabis, ele é devagar, ele é bem de observação. Então, a gente começou com uma gotinha por dia, por 5 dias, e vai aumentando. Então, quando nós chegamos em 6 gotas, o que aconteceu? A Cindy começou a dormir o dia inteiro. Então, não é isso que a gente queria. A gente não quer um cachorro que para de se coçar, mas também para de viver, né? Então, o que a gente fez? Voltamos uma gotinha para trás, ela ficou ali com 5 gotas, diminuiu 95% do prurido. A gente não vai conseguir eliminar nunca 100% de prurido de um animal atópico, mas pensa, se é um animal que viveu aí 10, 11 anos com prurido e você consegue diminuir ali 95%, né, a gente já tem um benefício absurdo, né? Outra coisa interessante, ela voltou a brincar, ela deixou de ser rabugenta e ela voltou a dormir a noite inteira sem se coçar. Então, assim,
não querendo dizer que tudo isso foi a cannabis, mas isso foi um conjunto de coisas, por isso que é importante. Por isso que eu falo que minha consulta ela demora 2, 3 horas. Eu não tenho pressa, não. Eu preciso entender tudo o que acontece naquele ambiente que aquele animal vive, porque às vezes a gente consegue modular o sistema endocannabinoide desse animal, às vezes sem a cannabis, né? Até a doutora Aline lembrou de uma coisa importante, que o exercício físico produz endocannabinoides, né? Então, se o animal tem o sistema endocannabinoide, ele passeando, você fazendo todo esse processo, ele também vai produzir. Então, a gente tem esse aumento e tem esse benefício também. Pode passar. Então, em 30 dias, exatamente 30 dias, foi uma coisa incrível. Por isso que eu fui pesquisar, fui entender como que isso acontecia, descobri que a gente tem nos animais também o sistema cutinabinoide, que é o sistema endocannabinoide da pele, é uma coisa incrível, é muito legal, né? Então, os pelos, eles voltaram a crescer, diminuiu a inflamação da pele, o prurido, né, também significativamente, as lesões regrediram, cicatrizaram, no meio do abdômen tinha uma lesão feia também, e o ambiente, né, voltou ao normal, voltou a brincar, isso é a melhor coisa. Esse tratamento, né, com a Cindy durou 6 meses, a gente tirou depois porque o tutor teve um problema com ela, não relacionado à cannabis, mas acabamos tirando, e ela permaneceu até 4, 5 meses atrás, que foi quando ela faleceu por um outro problema que não tinha nada a ver, que era osteodistrofia renal. Ela teve uma insuficiência renal e teve um problema totalmente diferente. E nunca mais ela teve essas crises absurdas que ela tinha. Então, vejam bem, a patinha dessa cachorra como era, o pescoço dessa cachorra, e ela tinha cheiro rançoso muito forte, absurdo, né? Ao redor dos olhos, né? Ali a gente pode ver com alopecia faltando pelo, né? Na barriguinha também. Ela tinha um olho completamente azulado, que não era o foco da consulta, e depois esse olho voltou à coloração normal. Isso também. O legal da cannabis é que quando você começa a tratar, você entra para tratar uma coisa e você trata várias, né? Então a gente melhora muitas coisas, isso é muito bom. Então essa é a Cindy antes e aqui a Cindy depois. Nessa primeira foto a gente consegue ver as patas com pelo, isso tem só 30 dias. Isso tem só 30 dias. Como que pode, né? Ao redor dos olhos, ela cresceu os pelinhos, tá vendo? Antes e depois. O olhinho dela voltou a ficar numa coloração normal e as patinhas todas elas sem lesão, cara. Então, eu gosto de falar da Cindy porque ela teve um resultado muito rápido. Não necessariamente eu usaria esse mesmo óleo, né? Essa mesma concentração, essa mesma proporção, mas era o que tinha, deu certo, né? Então, sempre, claro, com cuidado, é uma cachorra idosa, mas reparem, eu não usei antibiótico nessa cachorra, né? Então, uma das coisas que a gente deixou de usar foi antibiótico terapia, né? Então, a cannabis ela tem esse efeito maravilhoso aí em diversas situações, tá? E é isso, gente. Eu quis trazer o caso da Cindy porque é o primeiro, é aquele de coração, né? E quem quiser me procurar, quem quiser falar comigo, estão aqui os meus contatos, cannabisvet.br ali no Instagram, da empresa também Redcam MedVetBR e no Facebook Vet na Casa do Pet. Podem me procurar que eu estarei à disposição aí com vocês. E novamente, gratidão, gratidão eterna aí, Gabi, todos os envolvidos nesse curso maravilhoso, e estou à disposição aí para vocês, para sempre que precisar. Muito obrigada. Obrigada, Nick. Muito legal o caso da Cindy, muito legal. E tem a sua cachorrinha também, que você comentou comigo, né? Que também se coçava bastante, né? Muito legal. Ela tem mais 2 filhos, eu tenho 3, né? É a Bolota, que é a mãe, a Bolinha e o Bolão. A Bolota, que é a mãe, esse cachorro de veterinário tem que ter nome fácil, né? A Bolota, que é a mãe, e o Bolão, eles são atópicos, né? E eu consigo controlar com uma cannabis e com alimentação natural. Foi o que resolveu. E o tratamento tópico, que é imprescindível, não tem jeito. Mas o prurido, cara, que é aquilo absurdo,
O É muito cheiro, bom. né? Fica. Fica um cheiro rançoso, né? É, Quando pega velha, assim, é, melhora muito, é absurdo. que legal, maravilhoso, né? Eu vou falar agora um pouquinho também dos meus casos clínicos, né? Também tem aqueles casos que a gente gosta bastante de mostrar, né, Aline? É Porque, verdade. assim, eu sempre peço para a pessoa responsável pelo animalzinho gravar, mas nem sempre fica legal para eu mostrar na aula, né? Então, assim, a gente traz o que fica mais didático, né? E a Isis é uma gatinha muito querida, ela foi adotada na rua, né? Encontraram ela na rua, ela só tinha 3 meses de vida, e com 4 meses ela começou a convulsionar, e levaram ela ao veterinário, como, né, de praxe, passaram aí o Gardenal para ela, não controlaram as crises, passaram quepra, e assim por diante. Então, assim, davam um remédio, não subia ao máximo, não controlava. Daí dava outro, subia ao máximo, não controlava, até que ela estava tomando 5 medicamentos para tentar controlar as crises, e ela, com 5 medicamentos, ela ficava desse jeito, ó. Então, pode observar que a luz do ambiente está bastante clara, e a pupila dela, que é a bolinha do olho, está bastante dilatada. Era para estar um risquinho, né? Quem tem gato sabe que fica um risquinho, a pupila fica diminuída, fica em miose. Aqui a gente fala midríase, né? Então, aumentada a pupila dela. E ela ficava com esses tiques, ó, né? Tendo esses espasmos, ó, piscando, paradona. Assim, a vida dela era isso daí, ó, desde filhotinho. Então, a Isis, ela não brincou, ela não destruiu o sofá, a cortina, não derrubou nada, porque ela estava muito chapada para isso, né? Então, ela tinha convulsões refratárias, significa que as convulsões dela, mesmo com essas medicações, ainda aconteciam, e ela tinha que ficar internada muitas vezes para controle das crises quando eram muito fortes. E foram feitos vários exames nela, desde o exame de sangue até a coleta do líquor, que é quando colhe o líquido da espinha, né? Que o pessoal fala popularmente. E tomografia, tudo. E a única coisa que foi relatada significativamente foi que ela era felvo positivo, que é uma doença exclusiva aí dos gatos. E ela não tinha sintoma, tá? E daí, quando foi 2 meses depois do início do tratamento, a Isis também foi uma das minhas primeiras pacientes, também tratada com óleo artesanal, também do Padre Ticão. E 2 meses depois, ela estava sem omeprazol, sem a prednisolona e sem a gabapentina. E a responsável por ela, que é a Andresa, porque eu sempre falo, né, o que pode dar de efeitos colaterais, o que pode acontecer. Aliás, todo médico, todo veterinário deveria falar isso quando prescreve uma medicação, só que muitas vezes a pessoa ela nem sabe, ela só prescreve, né? A cannabis, como já tem muito tabu envolvido, eu prefiro falar tudo, então eu falo dos efeitos colaterais também. E a Andresa ficou bastante preocupada comigo, porque ela achou que a gata estava tendo o efeito colateral da cannabis e me mandou um vídeo. Falou: olha, Aline, ela está fazendo uns barulhos aqui estranho. Eu não sei, acho que deve ser o efeito da cannabis. Eu falei: então me manda um vídeo. E ela me mandou esse vídeo aqui. Nada demais. Anormal, né? Voltou a ser um gato normal, né? Um gato. Então, o gato, quando está caçando, brincando, ele vocaliza, né? Ele faz uns barulhinhos assim. E ela estava fazendo esse barulhinho, né? Que é normal de um gato, né? O comportamento natural da espécie. Você vê, ó, a pupila dela está menos dilatada, apesar do ambiente estar mais escuro. Ela está se movimentando normal, ó, brincando. Então, se a gente parasse aqui, já estava ótimo, né? Porque ela deixou de tomar 3 medicações. Essa daqui, principalmente, ela é muito danosa para os pacientes felinos em geral, né? Porque para todo mundo, né? Mas o gato, ele já tem uma grande tendência a ter problema renal. E tomando esse anti-inflamatório, ele prejudica ainda mais, e não só os rins, mas como outras coisas também. Então, assim, ela tomando esse medicamento desde bebezinha até 1 ano e meio, quando ela foi me procurar, quanto tempo vocês acham que essa gata teria de vida, né? E qualidade de vida, porque ela não era um gato, ela era uma coisa que ficava ali, né? Tendo aqueles tiques, e era essa a vida dela, né? E seria uma vida muito breve, né? Se continuasse nessa pegada aí, né, Aline? Com certeza, né? Diminui a expectativa de vida absurdamente. Sim.
E daí, 4 meses depois, ela já não tomava mais nenhum daqueles remédios que foi prescrito anteriormente, né? No começo do tratamento dela. Daí a Andresa me mandou um vídeo. Essa aqui ela me mandou porque ela estava feliz mesmo, que a gata estava correndo. Brincando, gente. É. E aí, Bonitinho. ela tem quase 2 anos, tomava anticonvulsivo desde os 4 meses, e depois de uns meses ela começou a piorar, e começou a tomar 4 remédios diferentes 2 vezes ao dia. Ela tomava gabapentina, tomava prednisolona, tomava Keppra e Gardenal. Então, ela ficava praticamente o dia inteiro dormindo, quase não brincava, quase não se lambia. Ela perdia bastante o equilíbrio. E mesmo tomando 2 anticonvulsivos, ela ainda tinha, de vez em quando, ela ainda tinha que ficar internada por conta de convulsão. E depois que a gente começou o tratamento com o cannabis, ela parou de tomar todos. Hoje ela só toma as gotinhas dela de cannabis. Ela é bem ativa agora e não teve mais convulsão. E agora a gente está no processo de tirar o óleo dela, tá? A gente está tentando deixar ela pouquinhas gotas. Aí, na ocasião, ela estava tomando, acho que era 2 e 2. E era pouco até, né? Se você for ver, Mas é óleo forte, né? né? É óleo Concentrado. forte. Ela perdia o equilíbrio, ficava tonta, então ela não corria em círculo. O caso da Isis, inclusive, está no Tratado de Medicina Canábica. É um livro destinado aos médicos, né? Mas tem um capítulo de veterinária e ela tá lá, bonitinha. E aqui eu achei muito bonitinho, porque ela me manda vários vídeos da Isis, e aqui ela falou assim, ó, esse eu gravei porque antes do tratamento ela não ronronava mais. Então, alguém imagina um gato não ronronar? A cannabis devolveu isso para a Isis, né? O ronronar, o brincar. Que gostosa. Bonitinho. É. Aqui foi quando ela foi me visitar, uma vez por ano ela me visita, né? Eu peço os exames. Gato eu falo para ir uma vez por ano me visitar. Cachorro eu peço 2 vezes ao ano. E ela tá assim, ó, ela agora é um gato normal. E a expectativa de vida dela, ou seja, o tempo de vida dela agora aumentou bastante, né? E a qualidade de vida dela é de um gato normal. Agora ela é uma gata maconheira. Feliz. Antes maconheira do que drogada, né? Antes ela estava literalmente drogada, né? Agora ela faz o uso de uma planta sagrada, né? Bonitinho. Eu trouxe também esse caso desse coelhinho, né? Esse coelhinho aí foi um menino, um menor de idade, inclusive chegou lá na clínica. Ele não tinha condições de nada, o pai dele queria que ele se desfizesse do coelho, ele chegou lá chorando e eu, louca, peguei o coelho para cuidar, né? Eu falei, ai, deixa eu levar ele para minha casa hoje e tal. O menino deixou e ainda dei maconha para o coelho, né? Então, atendi sem ter um responsável, estou confessando aqui, e dei maconha para o coelho, sem consentimento. Mas, gente, a maioria dos veterinários é assim, meio doido mesmo, né? Então, se fosse ver teoricamente, teria que passar. Hoje, né? O que eu faço? A pessoa ela assina um termo, né? Sabendo que a cannabis não está regulamentada na veterinária, não estou prometendo cura, então tem todo um relatório que ele tem que preencher, tem que ser maior de idade, a pessoa compra esse óleo de uma associação, chega na casa da pessoa. Aqui é veterinário raiz, tá? Então, assim, o menino estava chorando, o coelho estava morrendo, e eu não ia fingir, eu podia fechar a porta na cara do menino, fingir que eu não estava vendo, né, gente? Então, né, um coelhinho anão, e ele estava nesse estado aqui, ó. Aqui é a orelha dele, o olhinho, né?
Caracas, mano. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Assim, É lá na clínica, os cachorros latindo. Então, daí, quando ele parava de girar, colocava ele no chão, ele ficava assim, ó, rodando, com a cabecinha balançando, né? E dá para ver o olhinho dele também de um lado para o outro. A gente chama isso de nistagmo. Bem pequenininho, dá uma dosinha. Ó, o olhinho. Tá vendo? Que dá para ver melhor o olho, ó, o nistagmo. E a cabecinha, né? Mioclonia. Mas não é vida, né? Eu não podia fingir que eu não estava vendo, né, gente? Então, me arrisquei. Tá? E aqui 2 ele minutos depois, voltando ao comportamento natural de um coelho, né? Fazendo a limpezinha dele. já está se limpando. Parou com distorção do estagno, né? Bateu aquela fominha básica. Não comeu hoje o dia inteiro, vai comer agora, depois do óleo. 2 minutos depois. É, cannabis é muito... Aqui é a Fia. Aqui o tutor dela filmou, já estava acabando a convulsão. Eu sempre peço para filmar, quando eles conseguem filmar. É uma cachorrinha sem raça definida. Nasceu em 2015 e ela apresentava crises convulsivas, tá? E aqui estou indo um pouquinho rápido, porque a gente já passou bastante do tempo, né? Então, ela tomava alguns medicamentos, né? Medicamentos também que poderiam trazer bastante efeitos colaterais para a vida dela a longo prazo. Tia, olha como ela tá bem. Tá ótimo. Fazendo tratamento com óleo. Essa é outra país, que tá tudo bem também. E desde então, ela diminuiu muito as crises, já faz tempo que ela não tem. Tô aplicando 5 gotas por dia, 2 vezes por dia. E tá isso aí, ó. Tá uma belezinha. É, filha, vem cá, pior. Mas ela não toma mais nenhum medicamento também, tá? Ela só toma cannabis. Essa bonitinha aí. Pior. Minha validinha, minha validinha, minha validinha, minha validinha, sem vergonha. É uma sem vergonha. Ah, validinha. Então, esse aqui é um filhote de pastor, ele tinha por volta de uns... Isso aqui são meus primeiros casos, né? Ele tinha por volta de uns 7, 8 meses mais ou menos, e ele foi diagnosticado com panosteite. Antes ele tinha passado por vários veterinários, porque ele era um cachorro que não queria mais sair para passear, estava emagrecendo, não queria comer, e ninguém sabia o que tinha. Então davam vários tipos de remédio, internavam ele, e era só fazer uma radiografia, né? Foi o que eu fiz. A radiografia e deu que ele tinha panosteite. O pessoal costuma falar que é a dor do crescimento, também muito conhecida nos seres humanos. E eu falei para o dono dele, eu falei, olha, a gente pode dar esses medicamentos, mas pode ter efeitos colaterais, né? Ele vai ter que tomar até parar de crescer, ou a gente pode dar cannabis. E daí era aquele caso, né? Então, tinha aquela coisa de talvez demorar um pouco para chegar o óleo, a gente, é claro, eu falei, não vou deixar o cachorro com dor, né? Então, eu entrei com a medicação alopática e depois entrei com a cannabis. Aqui é o relato do dono dele. Em 8 meses. 8 meses. Há um mês atrás ele foi diagnosticado com uma doença que causa dor nas articulações, até a fase final de desenvolvimento dele. Antes de começar o tratamento com a cannabis, eu passava, em um veterinário, e nesse veterinário eles passavam várias hipóteses de problema estomacal, porque na época ele mancava,
ele sofria muito com dor, não estava se alimentando direito, perdia peso, né? E nenhum desses, né, diagnósticos estava trazendo um resultado bom para ele. Até que eu resolvi, né, ter uma segunda opinião, que foi onde começamos o tratamento dele. Ele está há 4 dias já, recebendo doses diárias, e já apresentou uma melhora de comportamento desde o primeiro dia. Você vê, desde o primeiro dia já houve melhora, né? Na verdade, ele não foi me procurar para o tratamento de cannabis, eu que sugeri, com bastante receio, porque quando eu comecei em 2019. Eu não via muitos colegas falando, né? Eram poucas pessoas, fazia parte de uma equipe, então tinha uns colegas que estavam fazendo, a gente trocava experiências entre a gente, e foi na raça, e deu certo. Aqui ele andando, já tá bonitão, né? Tinha 1 mês já de tratamento. Aqui atrás. Ó, isso aqui é 4 dias, não, mais de 4 dias de tratamento. Porque foi assim, eu comecei a cuidar dele, né? Explicar para vocês. Com um remédio para dor e um protetor, até que chegasse o tratamento com a cannabis, né? Então, deu mais ou menos aí, 15 dias. E daí depois comecei com um óleo aqui, era a base de Gluira-Glu. Não, esse aqui não era do Padre Chicano, esse aqui era outro, viu? E ele estava tomando 3 gotinhas 2 vezes ao dia, que é o relato dele, um tempo depois, né? Aqui foi em fevereiro, aqui foi em março, né? Daí eu perguntei como é que ele tá, com quantas gotas ele tava, tal. E ele falou, começou a dar o remédio, tal, e já no primeiro dia já viu uma melhora, ele ficou mais ativo. Daí eu perguntei se ele podia me mandar um relato, né, falando, tal, e ele me mandou. Que foi esse relato, né? Vocês viram. Olha lá, bonitão, ó. Esse aqui é um outro caso também, que essa cachorrinha, ela chegou para mim para fazer eutanásia. Ela tinha convulsão e ela já não andava mais com as patinhas de trás. Então, tinha paresia dos membros posteriores. A Hannah, de 15 anos, ela já era bem velhinha. E agora? E daí os proprietários dela também não tinham condições de fazer os exames, não tinham como fazer um tratamento da medicina integrativa, como, por exemplo, um laser, uma acupuntura. Então, foi só na cannabis também, tá? Então, olha aqui o relato dele. Você vai passear? Vamos passear? Vamos passear, Goizinha. Vamos passear. Vamos passear. Então, vamos. Para quem não andava, né? Passear, vamos. Isso mesmo, bonitinho. Cadê a gorda? Cadê a gorda? Cadê a gorda? Cadê a gorda? Ah, que gorda mais safada. Que gorda mais... Mamãe não quer te dar sua comida? Não quer dar... Nervosinha. Não pode. A doutora Linda está brava com você, que está latindo. Brava. É isso aí. Não está 100%, né? Mas 15 anos. Para quem ia ser sacrificado e não dava mais, tá no lucro, né? Porra. Então, essa aqui é uma ave também. A dona dessa ave, ela tem 3 cães. Um deles é paciente meu, né? Então, toma banho lá, toma as vacinas comigo. E eu cheguei um dia lá na clínica e estava uma caixa com esse pássaro dentro. Eu falei, oi? Como assim, né? Vou perguntar o quê pro pássaro, se ele não fala. Daí mandava recado para ela, ligava, não me atendia. Eu falei, eu sei que ele tem um problema neurológico, tá lógico, aqui com a cabeça virada para trás. Eu falei, o que ela come? Come ração. Eu falei, ração? Então, qual que é o nome da ração? Não sei, tem um passarinho desenhado na frente. Eu falei, então me manda foto, ao estado. Girassol, que não se deve dar para psitacídeos, tá? Que são essas aves do biquinho torto. Muito menos num coxo imundo desse. Embaixo do puleiro, muito menos, que a ave vai defecar e depois vai comer a comida com fezes, né? Então, um manejo totalmente errado, que depois foi corrigido, lógico, né? Aqui, essa ave eu coloquei ela no aquecimento, isso aqui é a unidade de tratamento animal. Então, a gente controla a temperatura, né?
e deixei esse paninho aqui para ele conseguir se apoiar um pouquinho, né? Então, eu trouxe ele para minha casa, deixei na frente do aquecedor, né? Pensei que estava filmando aqui, mas ó, deixava até pegar, sabe que essas aves aqui, elas são bem ariscas, né? Elas bicam a gente, mas estava nessas condições. Eu falei para ela, Érica, não sei se vai sobreviver, não. Ó a situação, a respiração do bicho, eu vou pôr de novo, ó. Ó, arrepiado, com a cabecinha para trás. Eu falei. Daí começou, né? Mesmo com a cabecinha torta, começou a comer, né? Então, eu estava misturando um pouquinho da comida dele com um pouquinho da ração que eu tinha lá para psitacídeo, ó, aqui, né, anutrópica. E para mim isso já foi um avanço, né? O fato dele querer comer, conseguir comer, eu falei, então, por mais que fique com a cabecinha torta, o bicho vai se virar, vai se adaptar, né? Então, já estava começando a se empoleirar. Aqui é dentro da UTA ainda, né? Como se fosse uma estufa. Daí tem um áudio dela aqui que eu não consegui colocar para vocês, mas eu tenho aqui no meu celular e vou colocar para vocês ouvirem. A cannabis agora, viu? E o passarinho voltou o pescoço dele normal, ali ele está voando. Então, assim, eu falei o quê? Porque quando ele começou a comer e empoleirar, falei, Érica, toma, que o filho é teu, né? Eu, assim, eu não tenho mais o que fazer por ele. Então, o que eu tinha para fazer dentro do meu conhecimento e sem os exames que eu solicitei para você, eu não tenho muito o que fazer. Então, né? Toma teu filho aí. Daí ela me mandou esse áudio, eu fiquei toda feliz. Eu falei, você precisa me gravar um vídeo, né? Eu quero ver como é que ele tá. Aqui, ó. Então aqui eu tentando dar o óleo para ele, né? Na clínica. É o óleo dos franceses, no caso. E aqui é o vídeo que ela gravou para mim. Tico. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, Tico. Fala, Tico, fala oi, meu amor. Ó, já começou a colocar uns negocinhos, tá vendo? Ó, da alimentação natural. Gratidão mesmo. Esse tratamento incrível com o cannabis. Eu pensei que ele ia morrer. Também pensei. Que eu peguei, que eu levei até o seu consultório, eu não imaginava que ele fosse voltar da forma que ele voltou. Então, Chico. Então, gente, qualidade de vida, eu falo que é o efeito colateral da cannabis medicinal. Com certeza, belas palavras, inclusive. Resume o tratamento. Resume. Então, aqui também estão os meus contatos, né? O meu Instagram, o e-mail para quem quiser. Pode escanear aqui, entrar na minha página e a gente se fala, né? Obrigada a todos e todas que ficaram conosco até agora. Obrigada aí pela atenção, pelo tempo de vocês. Gabi, pelo convite. E a Aline, pela companhia e pelo caso clínico e toda essa contribuição aí, para que todos aí conheçam também a cannabis para uso medicinal nos animais. Grande beijo. Isso aí, tchau, tchau, gente. Até mais. A gravação. Vai aparecer aqui.